Aleluia. Meus irmãos, uma mensagem muito maravilhosa nesta manhã em nossos corações. E nós vamos continuar falando da vida do apóstolo Paulo. A você que está no canal Repartindo Pão, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Sinta-se à vontade para ouvir uma boa mensagem do nosso Deus, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender a palavra do nosso Pai nesta manhã. Amém, meus amados? Então você do canal Repartindo Pão, meus irmãos, compartilhe a mensagem do Santo Evangelho de Deus. Está um pouquinho tortinha a câmera. Isto. Meus irmãos, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal, seja uma bênção em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre a vida do apóstolo Paulo, um pouquinho mais, sobre um testemunho, meus irmãos, de que ele vai nos ensinar como nós temos que viver para Deus, como nós temos que aprender com esse homem de Deus, de como nós temos que, meus irmãos, tomar a vida dele, os conselhos, as experiências, os testemunhos deste homem, de como ele teve uma vida com Deus, uma missão que ele se encontrava. E nós, com a nossa vida, não é diferente, nós estamos numa missão. E nós temos que buscar de Deus qual o nosso propósito, qual a nossa missão, qual o trabalho que o Senhor tem para nossas vidas, no reino de Deus, nos nossos dias. Diga graças a Deus, porque Ele nos chamou até aqui para ouvir a mensagem. Amém, meus amados? Então, meus irmãos, não importa a dificuldade que nós estamos enfrentando e atravessando, seja uma ação, meus irmãos, na nossa integridade física, seja algo na nossa alma, na nossa família, na nossa vida material. O importante é que Ele é o nosso Deus e Ele está conosco. Mas muitas vezes nós vamos sentir, parece que estamos sozinhos. Parece que estamos, meus irmãos, na batalha, diante de uma força, de algo tão grande e intransponível, diante da nossa fraqueza, nossa debilidade. Então, meus irmãos, nós temos que observar que o nosso Deus, Ele está conosco. E Ele vai nos mostrar, meus irmãos, aqui, vai ampliar nosso entendimento de que, meus irmãos, quando nós entendemos um pouquinho mais, nós entendemos, meus irmãos, que nosso propósito é estar na presença do Senhor, é estarmos diante de Deus, meus irmãos, diante dessas dificuldades, e dizer: Senhor, a Tua graça nos basta, mas nos ajude a compreender, a ver o contexto. Parece que nós estamos, meus irmãos, vendo algo que não tem jeito, não tem solução. Mas se nós analisarmos, dar um passo para trás e ver aquela visão amplificada, uma visão periférica por cima, ampla, nós vamos entender, meus irmãos, e vamos ter uma vida melhor. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nos dá testemunho de como que é esta vida de viver com Deus diante dessas dificuldades que nós vamos encontrar na caminhada pela fé. Amém, queridos? Então, meus irmãos, ele fala ao nosso coração poderosamente. E eu quero já falar, meus irmãos, das grandezas do que Deus derramou na vida desse homem. E eu vou ler um texto aqui, vou ler um versículo na verdade, mas não precisa abrir, nós já vamos abrir no texto central. Esse texto que eu vou ler aqui, esse versículo, está em Romanos 7. Está em Romanos 7 e o versículo de número 24. Ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele está dando uma condição humana nossa diante das dificuldades, da nossa dependência da graça de Deus, e de que nós somos homens miseráveis sem a graça de Deus. Diga graças a Deus por essa graça maravilhosa. A graça de Deus nos alcança todos os dias, meus irmãos, para nos curar, nos libertar, nos salvar e nos resgatar de todo o ataque do mal e aquilo que se opõe contra nossas vidas e o plano e o projeto de Deus. Então ele está tendo essa alusão nessa palavra, trazendo para nós o nosso entendimento da nossa condição miserável sem a presença de Deus. Insignificante era a nossa vida antes da presença de Deus, mas agora a nossa vida tem um significado, tem um propósito, tem uma missão, tem um trabalho para nós realizarmos no nome do Senhor. E aqui para nós, meus irmãos, essa palavra é uma palavra de consolo e conforto. E ele falando, meus irmãos, aqui, pode abrir sua Bíblia agora, 2 Coríntios, capítulo de número 3. 2 Coríntios, capítulo de número 3, ele começa dizendo, no versículo de número 16, meus irmãos, falando muitas coisas aqui, muitas instruções valiosíssimas para nossos dias. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, que falando para essa carta aos Coríntios, de que quando se converteram, e nós quando nos convertemos, diz ali o texto bíblico assim, versículo 16, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará.
Imagina, meus queridos irmãos, aqui diante dos meus olhos tem um véu tampando, como essa máscara aqui, ó. Nós estamos em tempo de pandemia usando máscara, né? Imagina como se fosse um véu tampando nossos olhos, né? Quando nós conhecemos a graça do nosso Deus, Ele diz assim, ó, quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. E quando algo que obstrui nossos olhos, meus irmãos, é como nós entramos num quarto fechado, a luz está desligada, e nós não enxergamos nada, saímos tateando por aí, não é verdade? Quando sai, liga a luz, meus irmãos, sai o véu. É como se a luz ligasse do quarto, eu enxergo todas as coisas e o caminho por onde eu tenho que caminhar para mim não tropeçar, meus irmãos, na cama, no guarda-roupa, até mesmo não me machucar no meio dessa caminhada, não é verdade? Então está dizendo para nós aqui que essas pessoas, e nós estávamos assim, quando nos convertemos, quando aceitamos o santo evangelho de Deus. E meus irmãos, Jesus nos deixou muito claro nas suas parábolas, de que nós nos tornamos dignos, meus irmãos, do reino de Deus, quando Ele nos convidou para participar, meus irmãos, Deus, do reino dele, e dessa salvação maravilhosa, essa graça maravilhosa. Ele deixou muito claro para nós que aqueles que não aceitarem não se tornaram dignos. Indigno é aquele que aceita, aquele que recebe, aquele que está pronto, aquele que quer conhecer mais de Deus, meus irmãos, sem nenhuma obstrução, sem nenhuma religiosidade, sem nenhuma cultura de homem, sem coisa alguma, se rendendo totalmente a esse convite de Deus. Quando se converte, é quando a pessoa está andando numa direção segundo o curso desse mundo, ou segundo as vontades da própria pessoa, mas agora ela ouve a voz de Deus, e ela sai da direção, ela converte daquela direção para ir na direção da voz do Espírito Santo de Deus. Diga glórias a Deus. Então, meus irmãos, quando nós fizemos isso, nós estamos nos convertendo aqui nos nossos caminhos e indo após a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus. E ele diz que então o véu se tira dos nossos olhos, e ele diz no 17, ora, o Senhor é Espírito. E ele diz, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmão, liberdade de todas as prisões e coisas que tentam nos obstruir, meus irmãos, nossa integridade física, alguma enfermidade, alguma prisão, algum pensamento, alguma escravidão. Então o Senhor está dizendo que há liberdade. Nós não estamos mais presos a fábulas e heresias, e nem enfermidades, nem coisa alguma. Ainda que algo possa acontecer em nossas vidas, não estamos imunes aqui, meus irmãos, a nenhuma coisa a nos acometerem. Mas se é plano e propósito de Deus, Ele está cuidando da nossa vida. Diga graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, Ele está dizendo para nós, aonde é o Espírito Santo de Deus? Então há liberdade. Então, se nós não estamos presos em alguma coisa, não está tendo liberdade, meus irmãos, aí nós estamos vendo que não está tendo liberdade para nós crescer, para nós avançar, para nós entender algo. Então, Senhor, onde está o Espírito Santo de Deus? Aonde está? Está aqui, está ali, está em todos nós. Então há liberdade. Liberdade de expressão, liberdade para orar, liberdade para buscar uma cura, uma bênção em alguma área das nossas vidas. Então está dizendo para nós, mas no versículo 18, ele diz mais, mas todos nós com cara descoberta, não mais com um véu, está descoberto o nosso rosto, está dizendo aqui, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, ele diz, como pelo o Espírito do Senhor. Diga graças a Deus. Meus irmãos, de glória em glória todos os dias. Romanos chega a dizer, transformai-os, renovai a nossa mente todos os dias. Para que eu tenho que fazer isso? Sair daqueles pensamentos, daqueles costumes da velha criatura e renovar nossa mente para que possamos experimentar qual a boa, perfeita vontade de Deus para nossas vidas. A boa, perfeita vontade de Deus para nossas vidas, meus irmãos, é ter uma vida sadia, uma vida santa, separada para Deus, um corpo curado, liberto, uma mente sã, saudável, uma vida pronta para produzir frutos para o reino de Deus. Então o Senhor está dizendo para nós somos transformados de glória em glória, refletindo como espelho a glória do Senhor. As pessoas nos veem na rua, é como se ela visse um espelho, e ela vai dizer, como assim, irmão, eu sou um espelho? Sim, você vai ser um espelho aí fora. Diga, eu vou ser um espelho. As pessoas vão olhar para ti e vão refletir, elas vão ver a imagem delas, mas elas vão ver no teu espelho a tua vida. O que diz ali? A glória do Senhor. E ele diz, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, meus amados, a nossa vida agora não é mais a nossa vida, é a vida do Senhor que habita em nós. Então está dizendo para nós aqui,
nós vamos entrar agora no versículo de número 4, ele vai falar um pouquinho do que eu estava falando no início, para nós ter uma vida com Deus, viver para Deus. Nós vamos ter essas características, ser essas pessoas que já se converteram, e agora, meus irmãos, está dizendo aqui para nós, que o Senhor tirou o véu, e nós estamos andando no Espírito Santo de Deus, temos essa liberdade, como eu disse aqui, mas algumas coisas podem acontecer para tentar nos obstruir, nos impedir de fazer isso, de ser essas pessoas aqui. Mas diga, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele habita no teu coração, ele está preparado para nos ajudar, meus irmãos. Entra no versículo de número 1, no capítulo 4, aí na mesma folha, na mesma página da Bíblia, e ele diz assim: então tá, nós recebemos um ministério, esse ministério, o véu foi tirado. Meus irmãos, aqui está dizendo para nós que nós andamos por aí com liberdade, não somos escravos de coisa alguma, liberdade para agir no reino de Deus, fazendo a obra, refletindo na vida das pessoas, refletindo a glória de Deus, aquela luz que é Jesus, refletindo as pessoas a imagem do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus que está conosco. Então, meus irmãos, nós estamos recebendo um ministério aqui, ele recebeu um ministério de Deus, o apóstolo Paulo. Então ele está dizendo assim, ó: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele está dando recomendações para nós, que, meu irmão, vai ter motivações, vão acontecer coisas, seremos acometidos de algumas coisas, para tentar desfalecer a nossa fé. Algum ataque, alguma coisa do mal, alguma circunstância que foi, meus irmãos, muitas vezes permitida por Deus para nos edificar, mas muitas coisas vão ser coisas malignas. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós vamos ver a mão de Deus agindo, porque o que ele tinha que fazer, ele fez em Cristo e nos concedeu agora o Espírito Santo Consolador. Ele vai conosco e não deixar nós desfalecer, porque ele diz mais, versículo 2: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, nós vamos recomendar a nós, como esse espelho refletindo a glória de Deus pelo Espírito Santo, recomendando a nós a nossa vida, para todas as pessoas agora saibam que as verdades que nós estamos anunciando, as verdades não nossas, mas ela é de Deus. Então ele está dizendo para nós aqui, muito claro para nós, agora nós não vamos falsificar a palavra de Deus, nós vamos nos recomendar, tendo essa consciência, meus irmãos, de todos os homens, na presença de todas as pessoas, nós vamos anunciar essas verdades, esses fundamentos da palavra de Deus, ou seja, pela manifestação da verdade. E a Bíblia diz que Jesus, ele disse: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Então nós vamos pregar Jesus, levar essa luz que hoje alcançou nossa vida. Não desfaleçamos então. Diz mais no versículo número 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Diga: a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então está falando em resplandecer. Nós agora somos espelhos, como eu disse, e vamos resplandecer. Então nós vamos perceber, meus queridos, que é uma força do mal. Ele está dizendo para nós, uma força de Satanás, que ele trabalha para que as pessoas não aceitem o evangelho, para que elas não tenham nem comunhão contigo, comunicação contigo, para que elas não reflitam, elas olhando para esse espelho, a glória, a presença de Deus na tua vida. Ele vai tentar, ele está trabalhando para que essas pessoas não venham o conhecimento do evangelho, porque se elas terem o conhecimento do evangelho, vai acontecer o que nós lemos no capítulo de número 3, versículo de número 16, e quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Olha a importância disso. Então, meus irmãos, seja um servo de Deus, seja espelho de Deus por onde você for, porque você vai estar fazendo a obra de Deus, dando testemunho da tua vida e daquilo que o Senhor fez em tua família, em tua casa, e o que o Senhor, meus irmãos, mudou em tua vida. A pessoa, uma vida com Jesus, tem uma vida depois do encontro com Ele, uma vida transformada, renovada, uma nova vida, curada, liberta de todo mal. Digam graças a Deus. Então, meus irmãos, não desfaleça. Tem algo na tua vida, vamos orar depois, mais adiante, meu irmão, para nós nesta manhã sermos curados, sermos libertos, sermos transformados, renovados,
revestido dessa glória maravilhosa, para que você saia hoje daqui, meu irmão, na presença do Senhor, refletindo a glória dele, porque onde o Espírito Santo de Deus está na tua vida, então vai ter liberdade, para o teu corpo ficar curado, sarado, tua mente sarada, liberta, a tua vida, meus irmãos, por onde você for, você coloca a sua mão, as coisas acontecem, por onde você, meu irmão, trilhar os teus passos, o Senhor vai contigo confirmando todas as coisas. Diga graças a Deus. Então, meus amados, dá mais instruções para nós aqui sobre o apóstolo Paulo, sobre, meus irmãos, essas pessoas que, meus irmãos, o evangelho está encoberto, mas nós temos esse trabalho, essa missão que o apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus. Nós temos essa missão. Diga, eu tenho essa missão de refletir a glória do Senhor, a imagem de Deus. As pessoas têm que ver, o mundo tem que perceber, ver Deus em nossas vidas, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através daquilo que sai do nosso coração, nossos pensamentos, as nossas ações, todas elas têm que condizer com aquilo que é, meus irmãos, os valores, princípios de Deus. Então, meus amados, o apóstolo Paulo está ensinando para nós aqui, nós vamos ler mais adiante, que as provações e aflições da vida são temporárias e pequenas em comparação com a glória que Deus tem preparado, meu Deus, na eternidade, as bênçãos da eternidade, meus irmãos, para nossas vidas. Diga amém. Nós temos essas bênçãos preparadas. Então, meus irmãos, se está sendo afligido em alguma área da tua vida, pense assim, Deus é pequeno, essa aflição, esse aperto na alma, enfermidades e coisas que, meus irmãos, tentam contra a nossa vida, a nossa integridade, meus irmãos, essas coisas são pequenas e passageiras em comparação que Deus tem preparado para nós lá na eternidade. A nossa vida, meus irmãos, não é nessa vida terrena, ainda que nós vamos peregrinar fazendo a missão, mas Ele está dizendo para nós, com a visão desse evangelho aqui, nessa carta, de que, meus irmãos, não podemos nos consolar para não nos desfalecer, olhando uma visão periférica. Amém, meus irmãos? Então aqui eu coloquei, ele está falando, mais à frente nós vamos ver que ele vai falar sobre o juízo final. Ele está dando testemunho do que o Senhor Jesus nos reconciliou com Deus. Vamos ver isso? Diz assim, então, versículo de número 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como eu falei no início. Então o Senhor Jesus nós pregamos, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, porque nós amamos Cristo, nós vamos renunciar ao nosso eu e vamos fazer a vontade do Senhor por amor a Cristo. Não vai ser motivação por causa do meu amigo, por causa do meu colega, do esposo, do marido. Não vai ser por qualquer outra motivação que eu vou suportar e não desfalecer, mas vai ser sim por amor a Jesus. É uma missão que nós temos, e ele está nos ensinando muitas coisas valiosas aqui. Então diz para nós, ele diz, versículo de número 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É muita coisa aqui, então eu vou falar pausadamente. Meus irmãos, nós temos algo precioso em nossas vidas. Eu falei de espelho, de luz, de resplandecer, não é mesmo? Então o apóstolo Paulo está dizendo, Deus fez isso como? Nos tirando das trevas, daquela escuridão, aquele quarto com a luz apagada. Ele acendeu a luz e iluminou tudo em nossas vidas. E o que ele fez então? Ele diz, resplandeceu nos nossos corações, para quê? Para essa iluminação, esse conhecimento, essas verdades, esses fundamentos, está dizendo aqui, o conhecimento da presença, da honra, da glória de Deus na face do Filho amado Jesus Cristo. Estão entendendo a palavra, meus irmãos? Então, nós temos entendido isso e visto isso que ele está dizendo aqui para nós. Isso é muito valioso para nossas vidas. Mas ele, meu irmão, no início eu falava, quando nós nos convertemos, agora nós estamos refletindo a glória do Senhor. E eu quero ler para os irmãos aqui, agora no próximo versículo de número 7, ele vai fazer uma comparação de toda essa excelência, essa luz, esse algo que resplandeceu em nossos corações, e hoje somos com espelhos, vamos refletir para as pessoas a presença de Deus, né, na face de Cristo, né? Nós vamos ver isso, meus irmãos, que nossa estrutura ela é frágil, ela é muitas vezes falha, muitas vezes ela erra, ela peca. Então ele vai fazer uma comparação no 7, dizendo assim, olha, temos porém esse tesouro, isso é um tesouro que nós temos. Esse tesouro está onde? Está derramado aonde? Está escondido
Porém, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora nós vamos por aí fazendo essa missão, esse trabalho. Nós nos convertemos a Cristo, saímos dos nossos caminhos. Agora estamos resplandecendo a glória e a presença de Deus através das nossas vidas, como eu disse aqui. Então, meus irmãos, tudo isso que Deus vai fazer através das nossas vidas, da minha e da sua vida, não é para nos gloriarmos em nós, e sim nele. Então está dizendo para nós aqui, temos essa excelência, esse tesouro, esse algo precioso, meus irmãos, em vasos, em estruturas frágeis. Então vai ser natural, podemos tentar sermos tentados a desfalecer, a desistir, mas ele está dizendo para nós, o Espírito Santo de Deus está conosco, meus irmãos, porque agora nós não estamos mais nas trevas, mas na luz. Então, meus irmãos, nós temos esse trabalho, não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos, meus irmãos, Cristo Jesus, e nós somos servos do reino de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos entender aqui que um vaso de barro, meus irmãos, ele foi criado com um propósito. E eu quero ler para os irmãos aqui, meus irmãos, nós temos visto muitas pessoas dizendo assim, ó, eu posso, eu quero, eu tomo posse, eu sou ungido. E diz mais, as pessoas dizem assim também, ó, elas falam, eu quero, eu sou, elas dizem. E agora nós, na presença de Jesus, como vasos, recebemos a excelência, já não é mais nós, e sim é Ele que está em nós. Então nós não vamos dizer, meus irmãos, agora que nós somos, nós queremos, nós tomamos posse, nós não podemos ou não podemos. Nós estamos dizendo, meus irmãos, segundo a nossa estrutura, meus irmãos, de vaso frágil, de barro, como ele fez essa comparação, que agora não é mais nós, antes éramos nós, agora é Ele que tem que reinar, Ele tem que aparecer através das nossas palavras. Toda a honra, toda a glória, toda a atribuição tem que ser dada a Ele. Então, na antiguidade, os potes de barro eram muito utilizados para armazenar todo tipo de coisas. Aqui tem um recipiente. Imagine que esse recipiente fosse um vaso. Alguém usa vaso para colocar flores. Aqui tem um vaso de flores, aqui tem outro, não é verdade? É o recipiente que nós colocamos algo ali dentro. E esse recipiente, esse vaso, foi criado com esse propósito, para armazenar, meus irmãos, aqui itens mais baratos ou também mais valiosos dentro desse vaso, desse recipiente. Então podemos observar, meus irmãos, que algo valioso ou algo de não muito valor dentro desses vasos pode ser colocado. Então, meus irmãos, coisas como grãos, cereais da época, até mesmo vinhos caros, eu coloquei aqui. E apesar de tudo isso, meus irmãos, vamos dizer assim, esse pote, esse vaso continua sendo de barro, pois o valor, meus irmãos, que está sendo colocado ali dentro, meus irmãos, eu coloquei aqui, o valor estava no produto e não o que ele armazenava. Então, o valor daquilo que tem aqui dentro não é o copo em si, não é o vaso em si. O valor, meus irmãos, é aquilo que está dentro de nós, é aquilo que vale mais. A nossa estrutura, meus irmãos, é dependente de Deus, tem que ser dependente de Deus. Então está dizendo para nós aqui, o que vale mais, que está dentro de nós, o que resplandecer em nossos corações é a presença do Senhor. É isso que é mais valioso. E o nosso eu vem a diminuir para que ele cresça cada vez mais em entendimento e em fé em nossas vidas. Então, meus irmãos, o que é mais precioso não é em si mesmo o vaso, mas sim o que está dentro. Meus irmãos, se nós tirarmos esse produto de dentro do vaso, então o pote de barro seria como qualquer outro, apenas um recipiente comum e tão barato e muitas vezes, meus irmãos, aqui descartável e substituível. Diga misericórdia. Deus não nos descarte e não nos substitua por nada, meus irmãos. Deus derramou algo grande na tua vida, meus irmãos. Pega essa palavra de algo precioso que você tem na tua vida, meus irmãos, ainda que você se sinta, ainda que você pense que não seja valioso diante aos olhos do Senhor, pense que Ele derramou algo na tua vida, que é o Espírito Santo de Deus, preciosíssimo para nós. Então nós temos que fazer essa alusão como o apóstolo Paulo fez: miserável homem que eu sou, sem a graça, sem essa essência, sem essa verdade, sem esses fundamentos de que Deus fez com o reino dele na minha vida. Então, meus amados, isso significa que isso significa que se temos algum valor, isso está diretamente relacionado
ao que estamos armazenando. E o que nós estamos armazenando? O Espírito Santo de Deus. Isso está ligado, meus irmãos, o nosso valor ao que está dentro de nós. A nossa estrutura antes estava aí no mundo, andando, meus irmãos, aos deleites das nossas próprias vontades. Agora o Senhor nos chamou, nos converteu, e Ele disse no começo, né? Quando nos convertemos, Ele tirou o véu. Nós enxergamos os valores verdadeiramente daquilo que nós fazíamos e hoje do que nós, meus irmãos, fazemos. Antes somos vasos quebrados, meus irmãos, éramos recipientes descartáveis na mão do mundo e das pessoas e dos vícios e das práticas erradas. Nós estávamos ali, meus irmãos, substituíveis, meus irmãos, sem valor, vamos dizer assim. Estávamos e éramos insignificantes, é a palavra. Hoje nós temos valor para Deus. Hoje Ele derramou algo precioso mesmo dentro do nosso coração. Então, hoje no reino de Deus nós temos outro valor diferente do mundo e das pessoas. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, aqui está dizendo para nós, e o significado, ou seja, não somos preciosos por causa das nossas capacidades e qualidades, mas exclusivamente pelos méritos de Cristo. É graças a Ele. Então, sem a reconciliação provida na cruz, somos apenas mais um pecador que merece ir para o inferno. Misericórdia. Então nós temos que pegar essas pessoas que estão aí fora, que estão nessa condição de condenação, e livrá-las dessa condenação, levando Cristo, resplandecendo a glória do Pai, evangelizando, levando a palavra que salva, que cura, que liberta. Diga graças a Deus, aleluias. Nós vamos fazer essa obra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós, não desfaleçamos. Nós temos algo precioso dentro de nós. E o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa em nossas vidas. A nossa oração, meus irmãos, é pedindo para que, meus irmãos, que Deus nunca permita que nós venhamos esquecer de quem nós somos. Um pote de barro, algo frágil, algo substituível, algo, meus irmãos, totalmente dependente dele. E nós sabemos, meu irmão, que isso contrasta, meus irmãos, com a nossa incapacidade. A nossa capacidade vem do Senhor. Amém? Então diz mais aqui, o Evangelho de Deus, ele faz isso, meus irmãos, e nós temos esse entendimento. Então podemos perceber, quando percebemos que somos apenas potes de barro, e que a autoridade do Evangelho não está em nós mesmos, mas totalmente em Deus, não nos resta outra coisa a não ser dizer, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. No começo eu dizia, eu posso, eu sou ungido. Eu li no início que eu coloquei, né? As pessoas do mundo elas fazem isso, né? Eu posso, eu quero, eu tomo posse, né? Coisas desse tipo. Então agora não é mais nós, é tudo para Ele. É por Ele e para Ele são todas as coisas. Nosso eu venha diminuir para que Ele venha crescer cada vez mais e mais em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Ele está aqui neste lugar. E se tem algo que está afligindo a nossa alma, a nossa estrutura física, nós vamos orar, irmãos, para que o Senhor nos revista, nos revigore, nos renove, nos transforme. Meus irmãos, faça uma obra linda na tua vida. Você é vaso de honra na mão do Senhor. Muitos dizem, Deus não pega o vaso quebrado em cacos e monta, não. Muitos dizem assim, que Deus pega os cacos e Ele derrete aquele vaso e monta um vaso novo, para a glória a Deus. Diga glórias a Deus aí, glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus. Então, para nós terminarmos, diz mais aqui, diz assim para nós, no versículo 8, então em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Em tudo nós vamos acontecer isso, mas ele está dizendo, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Diz mais, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, a nossa estrutura falha, meus irmãos, e frágil. 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isto falei. Nós cremos, por isto também falamos. E é o que nós vamos fazer, meus amados. Também que o que ressuscitou, o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Glórias a Deus.
porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante em ação de graças para a glória de Deus. Por isso então, meus irmãos, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, diga assim, o interior, diz aqui, contudo, se renova de dia em dia. O que precisa em nossas vidas ser renovado nesta manhã? Meus irmãos, chega aqui na manhã, irmão, algo na minha vida precisa ser renovado, a minha saúde, meus irmãos, meus pensamentos, meus irmãos, as habilidades, os dons que Deus me deu para trabalhar, para fazer a obra dele, meus irmãos, seja renovado nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Então, porque a nossa leve, ele diz, momentânea tribulação, ele está dizendo algo pequeno e curto, ele está dizendo porque isso, mas fazendo uma comparação do que tem preparado para a glória com o Pai, para nós vivermos a eternidade com Deus. Diga aleluias. Então ele está dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. E para terminar, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Meus irmãos, nosso Deus é maravilhoso, está nos trazendo muita coisa através dessa carta, desse homem, o apóstolo Paulo. Foi uma bênção na mão do Senhor. Meus irmãos, assim tem que ser a nossa vida. Então o Senhor fez essa comparação através do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, fazendo uma alusão dessa estrutura do vaso de barro. Então, meus irmãos, está dizendo para nós aqui que nós temos um tesouro dessa iluminação, desse conhecimento das verdades de Deus que está em Cristo. Então, meus irmãos, está falando para nós aqui que nós vamos enfrentar muitos desafios nós vamos enfrentar, meus irmãos, fazendo essa missão, essa obra de evangelizar, de resplandecer a luz, de ser como espelho por aí para as pessoas, meus irmãos, saiam dessa condenação de morte, da maldição da lei em que elas estão presas, meus irmãos, e elas alcancem salvação que é em Cristo Jesus. E ele disse, quando elas se converterem, o Senhor, o véu será tirado. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo para nós nessa carta aqui, como ele teve uma atitude positiva diante dessas aflições e perseguições, desafios, diante do que ele enfrentou para viver uma vida com Deus, como eu disse no início, viver para Deus. A tua e a minha vida tem que viver uma vida para Deus. Então, meus amados, ele está dando testemunho para nós aqui, falando de que como ele se manteve positivo diante desses desafios, nós vamos ser desafiados, meus irmãos, a nossa fé. Você pode estar enfrentando e lutando contra algo grande em tua vida. Você está orando, resistindo, mas creia, meus irmãos, que no tempo certo Deus vai fazer a obra, no nome de Jesus. Então, meus amados, está falando para nós aqui, no versículo 14 e 16, como nós lemos ali, o conhecimento ajudou Paulo a enfrentar as tribulações e perseguições. Que conhecimento é esse? As verdades de que valor que ele tem, meus irmãos, de algo precioso dentro dele, e de que em Cristo ele consegue, meus irmãos, não estar sozinho, consegue enfrentar, meu Deus, todas as coisas, não atentando para as coisas que estão diante dos olhos, mas coisas que estão ocultas, escondidas e eternas de Deus para nossas vidas. Então, meus irmãos, para terminar, eu escrevi assim, Deus nos chama para refletir a luz de Jesus no mundo. Nossa missão agora é compartilhar essa luz que nos tirou das trevas e pecado. Diga graças a Deus. O Senhor nos chamou para fazermos isso, meus irmãos, para viver para Deus e pregar o santo evangelho. Meus irmãos, talvez você pense, irmão, mas não é fácil. Fácil não vai ser, não está dizendo que seja fácil, mas muitas pessoas não entendem por causa do pecado que cega essas pessoas. Elas estão presas nos deleites desse mundo, e o inimigo, o príncipe desse século, o apóstolo Paulo falou aqui, meus irmãos, cegou o entendimento dessas pessoas, entendimento espiritual. Então nós vamos fazer um trabalho de pregar o evangelho para que elas tenham as escamas, para que elas vejam as escamas cair diante dos olhos delas, e aquele véu ser retirado. O Senhor converta e as cure e as salve em nome de Jesus. Então, meus irmãos, vamos enfrentar lutas, dificuldades, dúvidas no meio das caminhadas, lutas, perigos, e até, meus irmãos, podemos cometer erros. Tudo isso pode acontecer, pode, mas sabemos que nós não estamos sozinhos, lutando sozinhos. O Senhor está conosco. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, a nossa estrutura frágil, fraca, mas Deus, meus irmãos, é forte. Nós somos fracos, mas nosso Deus é forte. Diga, o meu Deus é forte.
O teu Deus é forte, o nosso Deus é forte. Nós falhamos, mas Deus nunca falha. E eu coloquei assim: Ele nos sustenta quando nós não conseguimos continuar. Meus irmãos, tem algo que você tem sustentado e resistindo. Nosso Deus é que faça com que nós não venhamos desfalecer e desistir. E nos dá esperança em meio do caos. Com Jesus as dificuldades são grandes, mas ela não nos consegue destruir. A glória de Deus que Deus tem preparado para nós é muito maior do que todo o nosso sofrimento e aflição que nós vamos enfrentar. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus por esta palavra, meus irmãos. Glórias a Deus. Meus irmãos, você do canal Repartindo o Pão, seja abençoado com essa mensagem. Compartilhe o Santo Evangelho de Deus. Curta, comente e seja uma bênção em nome de Jesus. Meus irmãos,